A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio da lição número 6 do quarto e último trimestre de 2020, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta. Só os pecadores sofrem? Então, na lição de hoje, nós veremos isso. A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Um dos 4 amigos de Jó. Vai começar agora a discutir. Vamos estudar um pouco sobre a teologia de cada um dos amigos de Jó. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo. Amém? Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um teste online. Teste simples, fácil e rápido. Tem um link, os irmãos irão clicar no link e serão direcionados para o teste online. Amém? Texto áureo. Texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, ela encontra-se em 3 capítulos. Primeiro, Jó, capítulo 4, dos versículos 1 ao 8. Depois, Jó, capítulo 15, versículos 1 ao 4. E, por fim, Jó, capítulo 22, dos versículos 1 ao versículo 5. Então, nesta lição, nós agora entraremos na parte, vamos falar assim, na parte central do livro de Jó. Na parte que vem o escopo, é o tema central do livro de Jó, que vem falar agora sobre o sofrimento. Por quê? Porque agora começa o debate de Jó com os seus amigos. E os irmãos percebam isto, meus irmãos. O autor da lição não fala, mas eu estou fornecendo esse subsídio para os irmãos. Que esses debates, essas conversas que Jó tem com os seus amigos, elas seguem um padrão. Se os irmãos perceberem, primeiro vem um amigo de Jó, vem e fala, depois Jó responde e Jó dirige-se a Deus. Verifique sempre esta ordem quando vocês forem estudar estas 3 lições daqui para frente e quando forem ler a Bíblia entre os diálogos dos amigos de Jó. E neste primeiro diálogo, nós agora vemos Elifaz tomando a palavra, porque a gente viu que eles vieram de longe para visitar Jó. E ficaram 7 dias em silêncio, tanto eles quanto Jó. Nenhuma palavra, nem um pio, todos em silêncio. Mas depois desses 7 dias, Jó começa o seu lamento, que foi a última lição que estudamos, o lamento de Jó. Quando ele vem e amaldiçoa seu dia, e indaga 3 perguntas. Primeiro, porque eu nasci. Segundo, porque não nasci morto. E terceiro, porque ainda eu continuo vivo. A gente estudou isso na lição passada. E depois de Jó se lamentar, o seu amigo Elifaz agora vem e fala. Onde se encontra isso? Encontra-se no livro de Jó. Capítulo 4 e capítulo 5 de Jó é a fala de Elifaz. Quem é Elifaz? Este amigo de Jó. Então essa parte aqui já está incluído no primeiro debate. Porque teve o primeiro debate de Jó com seus amigos, depois teve o segundo e por fim vem o jovem Eliú, que vai ser uma das últimas lições deste trimestre. Então vamos lá, meus amados irmãos, vamos falar agora sobre Elifaz, que é o tema da nossa lição de hoje, que é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Então Elifaz agora vem e abre a sua boca e vai começar a falar.
Então, meus amados irmãos, se você estivesse no lugar de Jó, o que desejaria ouvir de seus amigos? Os amigos de Jó vieram e agora começa. Primeiro ele faz, agora vai falar. O que você gostaria de ouvir se você estivesse naquela situação que Jó estava? Certamente o patriarca desejava, meu irmão, ouvir palavras meigas, declarações confortantes e de apoio e aconselhamento compassivo. Mas, no entanto, o que recebeu deve ter ferido ainda mais seu coração já dolorido. Ele carecia de um amigo, meu irmão, verdadeiro, que se compadecesse e procurasse chorar e sofrer com ele, em vez de compaixão, receber condenação. Em lugar de consolação, dureza. E foi isso que veio a acontecer a Jó, com a visita de seus amigos e com as palavras de seus amigos. Então a colaboração fraternal é substituída por má compreensão, porque os amigos de Jó não compreendiam por que ele estava passando por todo aquele sofrimento. E aí que se desenvolve essa teologia falha, tanto de Elifaz, como a de Bildade, como a de Zofá e por fim a de Eliú. Hoje estamos estudando a de Elifaz, então nós já percebemos isso, que a colaboração fraternal ela é substituída por uma má compreensão daquilo que o patriarca está passando. Ele faz, então, logo de início, mostra-se impaciente com Jó, porque ele pergunta, em Jó, capítulo 4, versículo 2, o que é que ele pergunta a Jó? Ele fala, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Suas interrogações são repreensões para Jó, meu irmão. Ele faz, que é o temanita, diz, acaso já pereceu algum inocente? O versículo 7 do capítulo 4. Acaso, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ele mostra seu espírito acusador logo no começo, indicando que Jó não é inocente de pecado e nem reto. Sua autoridade é baseada em uma visão noturna. Esta é a autoridade de Elifaz. Ele tem autoridade que vem de uma visão noturna. Um espírito que passou diante dele fazendo arrepiar os cabelos. Imagine só, ele tira as conclusões. O autor da lição não falou dessa parte, mas aqui eu estou trazendo para os irmãos que a teologia de Elifaz é baseada em uma visão noturna, conforme está em Jó capítulo 4, versículo 13. 13, 14 e 15, que fala assim, entre pensamentos, divisões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Olha o 16 também. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia, ou seja, ele tem uma visão noturna e tira suas conclusões do sofrimento de Jó através dessa visão noturna, visão esta que certamente não foi dada por Deus e não foi de ninguém enviado por Deus, mas uma visão certamente do inimigo, porque o inimigo estava intentando contra a vida de Jó. E já neste capítulo 4, nós percebemos, como o autor da lição fala no seu primeiro tópico, os pecadores no contexto da justiça retributiva, porque é isso que ele tem em sua mente. A teologia de Elifaz é essa. Qual a teologia de Elifaz? Que ele pensa em sua mente que aquele que está em sofrimento é porque pecou. Ou seja, ele faz um todo, generaliza tudo para tentar explicar que Jó está passando por aquilo porque certamente ele pecou. E quando o homem peca, ele sofre. Essa é a visão de Elifaz tem. Para ele, o universo moral que exige consequências em nossas ações. Tudo, nós habitantes,
em um universo moral, existem essas consequências das nossas ações. Ou seja, o que eu planto, eu colho. E na Bíblia tem essa lei da semeadura, certamente tem. Mas o problema de Elifaz é que ele generalizou tudo. Porque para ele, aquele que sofre é porque pecou. Então, em consequência deste seu pensamento, da sua teologia tradicional de época, que certamente, possivelmente, Jó também outrora acreditara nisso, porque não é à toa, porque Jó era sábio. E esses seus amigos certamente eram sábios. E eu creio que eles debatiam, conversavam, dialogavam sobre diversos assuntos. E Jó não ficava por fora também desta situação. Então, o que ele faz pensa é isso. Mas o interessante, meu irmão, é que eu não posso deixar de falar essa parte, que ele se baseia em tudo isso em uma visão noturna que ele teve. Então, precisamos tomar muito cuidado com visões e sonhos, pois nem sempre provém de Deus. Há visões e revelações que vêm do inimigo ou da carne ou de uma mente doentia. Às vezes, preconceitos e falta de sabedoria dominam, meu irmão, nossos pensamentos. E o resultado é um sonho fabricado que não tem nada a ver com revelação concedida pelo Espírito Santo. Ele faz julgando superior a Jó, continua a perturbar o amigo com palavras duras e sem misericórdias, porque o capítulo 4, o capítulo 5 é apenas a fala de Elifaz. E olha o que ele fala no capítulo 5, versículo 8, meus irmãos. Mas quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a ele dirigirei a minha fala, ou a minha causa. Então ele faz, sem medir suas palavras, afirma que se estivesse sofrendo como Jó, ele entregaria sua causa a Deus, sem murmurar ou reclamar. Duvidamos disso, certamente duvidamos que ele teria aguentado uma mínima parte dessa aflição que Jó está sofrendo. Certamente ele não aguentaria. Ele teria provavelmente blasfemado contra Deus. Fala também de uma forma como se Jó não tivesse entregado sua causa para Deus, ainda que de forma lamuriosa. Porque é muito fácil, meu irmão, quando você vê a pessoa num estado difícil, estado de calamidade, e você olhar e dizer, se fosse eu faria isso, eu faria aquilo, deixaria ele fazer isso ou aquilo. Devemos ter cuidado mesmo com as palavras dessa natureza. Se eu ou você nunca passamos por certo tipo de prova, assim como a de Jó, ficamos então calados e deixamos Deus revelar sua graça. Deixemos Deus revelar sua graça junto àquele que está sofrendo. E isto é o que nós devemos ter em mente, meu irmão. O capítulo 6 do livro de Jó é a resposta que Jó dá a Elifaz. E o capítulo 7 é Jó falando ao Senhor. Quando Jó responde no capítulo 6, ele faz uma réplica às acusações de Elifaz, porque agora Jó está respondendo. Ele ouve e agora ele vai replicar. Jó defende a razão de suas mágoas e lamentos. Ele declara que suas palavras foram precipitadas porque se sente como alvo do Altíssimo. O Todo-Poderoso lançou contra ele flechas venenosas e ela tem se cravado no seu corpo. O pavor de Deus o assalta com veemência e sem dó. Isso está em Jó, capítulo 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os temores de Deus se armam contra mim. Isso era o que Jó estava respondendo para Elifaz. Então a frustração de Jó aumenta e o porquê de sua prova continua o atormentando. Ele não tem negado as palavras do santo, contudo não há socorro para ele, como ele fala nos versículos 10 e 13 de Jó 6. Então, meus amados irmãos, o patriarca diz que ele se deve mostrar compaixão ao Altíssimo, ao aflito. No capítulo 14, vamos ler esse capítulo 14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor ao Todo-Poderoso.
Então, o que ele está falando nesse versículo 14? O patriarca diz que se deve mostrar compaixão ao aflito. Os seus amigos não são amigos de verdade, meu irmão. Jó compara os seus 3 amigos a um ribeiro sazonal. E o que é um ribeiro sazonal? É aquele que no verão se seca, mas no inverno ele se torna-se uma torrente. Ou seja, no lugar, quando eles mais precisam da água, ele não tem. Isso é um ribeiro sazonal. Ele está seco no verão. Quando o povo, as pessoas, os animais necessitam de beber água, ele está seco. Mas no inverno não. No inverno ele se torna uma torrente. Assim são os amigos de Jó. Quando deveriam ficar em silêncio, falam demais, usando palavras vãs e sem conteúdo. Quando Jó anela ouvir declarações confortantes, eles não têm resposta adequada para suas perguntas. Então este é o primeiro diálogo, o primeiro debate entre Jó e Elifaz, que está falando um pouco sobre a justiça retributiva, que é o primeiro tópico da lição. Esse primeiro tópico da lição vai falar sobre este primeiro diálogo entre Jó e Elifaz. Já o subtópico, o tópico 2 da lição, que fala os pecadores no contexto da tradição religiosa, que ele divide em 3 subtópicos: ortodoxia engessada, uma ameaça à tradição religiosa e um defensor celeste. Este segundo diálogo entre Jó e Elifaz abarca do capítulo 15 de Jó ao capítulo 17. Então é a segunda série de debate entre Jó e Elifaz. Por quê? Porque a gente percebeu que Jó, a gente está analisando primeiro um amigo de Jó, por isso a gente pulou tantos versículos, porque a gente está falando apenas de Elifaz. Então Jó, no capítulo 5 e no capítulo 6, capítulo 4, deixa eu só confirmar para os irmãos, porque Jó, do capítulo 4 ao 7, é o primeiro debate entre Jó e Elifaz. Aí vem o capítulo 8, que é o que vai ser estudado na próxima aula, do 8 ao 10 é Bildade, e depois do 11 ao 14 é o amigo de Jó chamado Zofar. Mas agora a gente vai para o capítulo 15 a 17, porque é o segundo discurso, é a segunda série de debates. Então Elifaz não fica de fora também dessa segunda série de debates. Elifaz replica Jó. O que é que ele insinua agora nessa segunda série de debate? Ele insinua que suas palavras são como o vento oriental. Também acusa Jó de pensar que Deus fale com ele pessoalmente. Ele acusa Jó. Em suma, em resumo, a acusação neste capítulo, no caso no capítulo 15, é a de que Jó é um homem impiedoso que falta com reverência e respeito ao Senhor. Isso é o segundo Elifaz pensa. Então, uma das partes mais dilacerantes, meu irmão, de todo o diálogo se encontra, sabe onde? No versículo 11 do capítulo 5. Sabe como fala o versículo 11 do capítulo 5? Porventura as consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa se oculta em ti? Diz que Jó está rejeitando os conselhos de Deus, querendo dizer que tanto ele como os demais amigos eram porta-vozes do Altíssimo, imagine só, e que suas palavras eram meigas, ternas e cheias de alívio para Jó. Bastaria somente que ele as acatasse. Mas Jó viu agora que essa teologia tradicional, essa teologia de seus amigos, era uma teologia falha, porque era um homem justo, estava sofrendo. Talvez até Jó aprendeu com experiência, porque talvez ele até pensasse também que a teologia de seus amigos outrora estivera certo, mas não, mas agora ele está sofrendo, ele está adquirindo experiência, ele está aprendendo de Deus. Então ele faz culpa a Jó de ter desafiado a Deus e o alerta que se continuasse desse jeito não escaparia das trevas. Com isso ele equipara o patriarca com os perversos da terra. Jó replica com palavras bastante adequadas. Jó 16:2. Todos vós sois consoladores molestos. Jó relata as injúrias, meu irmão, que são todos consoladores miseráveis,
que continua jogando lenha em seu holocausto, em vez de tentar ajudar a achar a justa resposta para a sua angústia. Que Deus é o seu advogado e que há de defendê-lo. Jó sabe que sua esperança está se esgotando, mas a fé no Altíssimo resiste. E ele irá o justificar. É isto que agora fala o segundo debate entre Jó e seu amigo Elifaz. Jó agora está saindo daquela ortodoxia engessada, daquela ortodoxia tradicional, que é apegado à tradição religiosa, mas Jó vê que Deus está com ele. E Jó está aprendendo pela experiência, porque com a experiência agora, Jó começa a aprender aquilo que Deus está fazendo com ele. Tudo isto é a paciência de Jó, a perseverança, porque se a gente olhar direitinho, Jó mostrou-se mais perseverante do que paciente. Isso é interessante. E por fim, meus amados irmãos, o último debate entre Jó e Elifaz, ou entre Jó e seus outros amigos, está entre o capítulo 22 e 26, mas com Elifaz está no capítulo 22. Fala de Elifaz no capítulo 22, no capítulo 23 também, no capítulo 24 e no 25 já entra Bildade. Por quê? Porque nesse último discurso, o amigo de Jó chamado Zofar, ele permanece calado dessa vez. E só Elifaz e Bildade que fala. Então, do capítulo 22 ao capítulo 24 é novamente a discussão, últimos debates entre Jó e Elifaz. E no capítulo 22, que é esse último debate, a gente percebe que Elifaz recorre a alguns verbos. Que verbo é ele? Ele fala do verbo reconciliar, em Jó capítulo 22, versículo 21. No 23 ele fala converter, restabelecer. Aí no 26 ele fala deleitar e levantar o seu rosto para Deus. No 27, orar e pagar votos. 28, projetar e brilhar. 29, salvar. 30, livrar e libertar. Então esses 12 verbos indicam ou implicam confissão, perdão ou salvação. Jó permanece inabalável e sua fé, mais uma vez, supera crises. E é isto que Jó passou, meu irmão, com esses seus 3 amigos. E agora nós falamos do primeiro amigo que ele faz. Ele que vem vai falar a Jó. E ele, na conclusão de Elifaz, o que Jó está passando era um atestado de que ele havia pecado e por isso Deus o havia abandonado. Mas Jó não percebe isso, porque Jó sabe que ele é justo, que ele fez por onde. E o que ele está se abatendo, ele não tem explicação, mas ele tem certeza em seu coração que ele é fiel a Deus. E pela experiência, como eu estou falando, irmão, Jó começa agora a aprender. A aprender o quê? Que Deus também prova, Deus também permite que o justo seja tentado, que o justo seja provado. Ele não pecou, ele não buscou. Então essa justiça retributiva, como fala na lição bíblica, ela não pode ser generalizada. Nem todos que passam por sofrimento é porque pecaram ou estão em pecado, não. É uma visão falha esta. Se a gente for colocar em entrelinhas, tinha um homem que quando Cristo foi curar aquele homem cego, os discípulos tinham isso inculcado em sua mente. Ele era cego, ele passava por aquele sofrimento porque alguém pecou. Ou foi ele ou os pais deles? E Cristo fala, não foi nem ele nem os pais dele. Mas é para a glória de Deus. E Cristo cura aquele homem. Mas aquilo que estava sobre a sua vida, aquela doença, aquela enfermidade que fez com que ele vivesse em sofrimento, não foi por causa de pecado. Então nós devemos ter cuidado, meu irmão, quando alguém está passando por sofrimento. Esta é uma visão
que certamente ainda essa visão ainda permanece dentro da igreja, essa visão de que a pessoa está sofrendo porque ela está em pecado, porque ela fez alguma coisa de mal, ela está colhendo o que plantou, mas nem sempre é isso que acontece. Então devemos ter cuidado e esta lição veio nos alertar sobre isso. Só os pecadores sofrem? Não. Só os pecadores sofrem? Não. Todos sofrem. E mais do que nunca, nós vemos isso no início da igreja primitiva. Quando Deus derrama o seu Santo Espírito e batiza aqueles quase 120 pessoas naquele cenáculo e começa a expansão do Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação. Os sofrimentos aumentam, a perseguição aumenta, as calúnias, as difamações, mas todos estão fiéis. E eles não eram pecadores no sentido de não serem convertidos a Cristo, porque todos pecaram, se a gente for olhar desta parte do pecado original. Todos pecaram. Mas aquele que é justificado por Cristo, regenerado, santificado, que busca, que foi adotado e que faz parte do corpo de Cristo, ele anda em espírito e em verdade. Mas esses também eles sofrem. Todos sofrem. Todos sofrem. Então devemos ter cuidado com isto, que o sofrimento não alcança apenas aqueles que pecam, não. E muitas vezes é até o contrário. Porque o próprio salmista falou que quase os seus pés se desviaram quando ele olhou a prosperidade do ímpio, porque o ímpio estava se prosperando, estava vivendo bem, estava comendo picanha, estava comendo salmão, estava comendo regalias, enquanto ele estava lá no sofrimento, comendo aquele seu ovinho, com farinha, um cafezinho, o pão sem o queijo, só com a manteiga, mas o ímpio estava lá. Tinha 2 tipos de queijo, tinha leite, iogurte. Mas ele olhava aquilo e dizia: quase que meus pés se desviaram quando eu olhei a prosperidade. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou no sofrimento. Eu ando em comunhão com Deus, eu vivo com Deus, eu tento fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, mas aquele ímpio ali, um pecador, está bem de vida, vivendo melhor que eu. Mas quando ele olha lá na frente, ele vê o fim. O fim de um é o destino, a perdição eterna, a morte espiritual, a parte de Deus. E ele vê que o seu futuro é reinar com Cristo, é viver com Cristo, viver com Deus. Então devemos ter isso em mente. Não são só os pecadores que sofrem, não. Mas os crentes também, os redimidos, lavados no sangue de Cristo, eles também passam por sofrimento, passam por situações difíceis. Então que possamos meditar, meu irmão, nesta lição 6. Eu não segui os tópicos da lição porque eu achei melhor falar dos 3 diálogos entre Jó e Elifaz, que é o que o autor da lição faz. No primeiro tópico é o primeiro diálogo, o segundo tópico é o segundo diálogo e o terceiro tópico é o terceiro diálogo. Então foi isto que eu fiz com os irmãos. Falei dos 3 tópicos, dando subsídio extra para os irmãos estudarem, pesquisarem, se aprofundarem cada vez mais. E deve-se ter em mente isso, meu irmão. Da onde Elifaz tirou essa sua teologia, daquele espírito noturno que ele viu. Presta atenção, isso é importantíssimo. O autor da lição não fala, mas é dali que ele tira, porque é dali que ele ouve a voz daquele espírito falando com ele. E é uma teologia falha. Falha no sentido de que quando eu generalizo, não é isto que a Bíblia está mostrando, generalizar tudo. Como se o mundo vivesse nessa justiça retributiva. Eu faço mal, vou sofrer. Se eu faço bem, vou andar bem, viver bem. Existe sim a lei da semeadura, o que o homem planta, o que o homem vai colher. Mas ela não se dá de forma imediata, ela não se dá de forma imediata mesmo, de forma rápida. Não. Porque talvez o que o homem plante aqui nessa terra, ele venha colher quando Cristo vier. O crente no tribunal de Cristo, o ímpio no juízo final, no juízo do trono branco, quando todos hão de comparecer, todos aqueles perdidos que não aceitaram a Cristo, que não foram redimidos,
não aceitaram a morte expiatória de Cristo. Então, que Deus abençoe os irmãos. É esta lição que nós tínhamos para falar. Deixa a lição 6, a teologia de ele faz. Só os pecadores sofrem. Medite nessas palavras, meu irmão. Estudem, para que possamos crescer tanto na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, faça o teste online, compartilhe o teste online com a sua igreja. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.